Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Pro Criança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Isso mesmo, em Arapiraca, acerta o seu com meu 11 horas e 58 minutos. É isso mesmo, 11h58, 2 minutos antes aqui, né, Edmilson? Ele tá ali. É isso aí, Satanás. Meu Jesus. Hoje já promete. Já começa. E haja coração. Hoje, segunda-feira, temos o cardiologista Dr. Yuri Candiago. Sabe qual é o tema de hoje, Edmilson Melo? O tema de hoje é o seguinte: é a hipertensão do avental branco, ou síndrome do avental branco. Pois é, o que é isso? Tá tudo bem com você, você tá bem, a pressão tá tudo bacana, tá tudo joinha. De repente você marca consulta lá com o Dr. Yuri. Aí, meu amigo, sua pressão que era 11/7 igual a minha, quando você vai medir lá, meu amigo, tá 14/8, 14/9, sobe tudo, você fica desesperado. Então você faz o seguinte, você vai num hospital para fazer um atendimento. Tá tudo bem, quando você olha pro médico, você vê alguém passando lá de branco.
Aí, meu amigo, enlouquece tudo. Já teve essa sensação? Eu já tive. Você já teve? Já passou por isso? Então, manda sua mensagem de voz pra cá. De voz. Eu tô com um problema aqui no WhatsApp, então não consigo ler os textos. Então, manda mensagem de voz pra 996398389. 996398389. É o WhatsApp da NN no seu ritmo, tá bom? Então, me manda as suas perguntas pra cá. Síndrome do avental branco. É isso mesmo, o Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Isso, se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Marca sua consulta pelo 4009-6001. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa, tá bom, doutor Yuri? Boa tarde, seja bem-vindo. E eu acho que isso aí você vê todo santo dia. Tava tudo bem ali, você tá na boa ali, atendendo seus pacientes. Daqui a pouco, amigo, né? O paciente começa a passar mal na sua frente. E aí, o que é que se faz? Por que é que isso acontece? Né? Talvez uma camisa dessa... Cause menos pânico. Dessa cor aí, né? Tá parecendo que o médico sou eu, até o relógio é branco aqui, né? Pois é. Aí o cara tá lá, rapaz, pra visitar, tá lá no hospital, passa lá um açougueiro perto do cara, o cara já começa a passar mal, pensando que o cara é médico. E aí, como é que fica? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, vendo e compartilhando informações. Essa hipertensão do avental branco, né, é justamente isso que o André contou, essa história cômica, né, e que as pessoas, elas não são hipertensas, né, não tem pressão alta no dia a dia, mas ao chegar em um estabelecimento em que vão verificar pressão, isso acontece muito em clínicas, em hospitais, fazem a medida da pressão e a pressão está alterada, né? Isso nada mais é do que uma reação de estresse, de ansiedade, tá? O medo que aflora em que o indivíduo, como resposta, aumenta a frequência do coração, então surge uma palpitação, joga uma quantidade maior de adrenalina na corrente sanguínea, e isso faz com que o coração reaja, né, se prepare para uma reação de fuga, né, uma reação de fuga, prepara para correr, fugir, né? Quando você está sob estresse intenso, esse hormônio, a adrenalina, é o que funciona e é o que faz você se preparar para uma fuga, para tentar sair daquele lugar, sobreviver. É um mecanismo de defesa do organismo, tá? Só que quando isso acontece de forma reiterada, de forma contínua, né, isso vai trazendo complicações para o organismo, tá? Por exemplo, uma vez que eu estava falando com o André aqui, acho que foi há 2 semanas atrás, mais ou menos, no programa anterior, e mesmo essa pessoa que tem só essas crises de hipertensão por estresse esporádicas, eventuais, as artérias não gostam de ser lesadas, né? Como se você fosse um lutador de boxe e levasse uma pancada naquele instante. Obviamente que com o passar do tempo, né, isso já está bem esclarecido, esses lutadores de boxe, quando eles têm uma luta a cada 6 meses, mais ou menos, a cada ano, em alguns casos, se preparam por muito tempo, com o tempo eles acabam tendo lesões cerebrais, que vão se acumulando, pequenas lesões que, com o passar do tempo, causam problemas neurológicos, problemas cerebrais. O Muhammad Ali, né, o grande lutador Muhammad Ali, que depois de ser campeão várias vezes tem a doença de Parkinson. E isso acontece muito em lutadores de boxe, né? Então imagine uma artéria que está tendo uma pancada de dentro para fora, e a pressão arterial é isso, né? Mesmo sendo uma hipertensão do avental branco, a pressão está mantida alta naquele instante. Ela não, é uma pressão que está alta naquele momento, mas mais por questões emocionais. Então fica forçando a artéria de dentro para fora, né? Comprimindo a artéria, e isso causa pequenas lesões, pequenas fissuras na artéria, que com o passar do tempo isso pode gerar e gera complicações, porque essas pequenas fissuras na artéria, né, com o passar do tempo, elas vão servindo de meio para que a gordura que está em excesso circulando na circulação, nas artérias, ela se deposite ali.
e vá formando placas de gordura, a aterosclerose, e vai entupindo as artérias ao longo do tempo. E isso já está comprovado em vários estudos ao longo do tempo, em que mesmo o paciente que tem hipertensão do avental branco, ele não tem a mesma quantidade de vida que uma pessoa que não tem pressão alta, que tem a pressão normal. Já perde um pouco de tempo, de expectativa na sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu querido Luciano da Alvo, né? A Alvo Empreendimentos em energia renovável, energia solar. A partir do mês de junho, nós vamos estar divulgando aqui como é que você não vai gastar nada não. Você vai fazer como eu troquei minha conta de luz, troquei mesmo, coloquei na minha casa com essa empresa, tá? Troquei o que eu pagava de energia, que eu não vou ver o lucro disso nunca na vida, por uma energia solar. Então você vai saber a partir da semana que vem aqui, né? Com a Alvo. Grande abraço, Luciano. Deus te abençoe, abençoe a sua empresa. Muito bacana. Já foi instalado lá em casa, ainda não foi liberado. A concessionária tem que liberar a energia. Mas daqui a alguns dias a gente já vai poder dizer quanto é que a gente está gerando e economizando na realidade. Então, troquei minha conta e você pode fazer isso também. Detalhes você vai ter a partir da semana que vem. A gente vai falar durante a semana aqui como é que você não vai ter problema mais do coração quando for pagar a conta de luz, tá? Deixa o problema do coração, doutor Yuri resolve sem você precisar pensar na conta de energia, que parece que vai aumentar de novo, né? Então tá, tem mensagem do Dr. Carlisson, Edmilson Mello, ele tá colocando ali. Agora, doutor, uma pergunta. Você falou um negócio interessante aí. André, naquele momento, tá no ponto do seu colega Dr. Carlisson Valeriano, clínico geral, epidemiologista e homeopata. Vai falar com a gente agora. Manda, doutor Carlisson. Oi, André, isso dá em médico também. Toda vez que eu vou entender, consultar com um colega e a pressão tá lá em cima. Tá vendo aí? Exato. E um detalhe, viu, importante. Parece que uma coisa que não tem importância, né? Obrigado pelo o Carlson, um amigo da gente, que é um expoente, né? Verdade. Um expoente. Tô com saudade, rapaz. Tá levando falta aqui. Esses pacientes que têm essa hipertensão do avental branco, como eu disse, eles têm complicações ao longo do tempo. Apesar de ser um episódio, né, momentâneo de elevação da pressão, com o tempo, não é que é igual a um hipertenso verdadeiro. O risco de desenvolver um infarto, um AVC, um derrame, né, outras complicações, num paciente verdadeiramente hipertenso, é bem maior. Só que vamos dizer assim, o paciente hipertenso verdadeiro está aqui, em nível de risco. O paciente normotenso está aqui. O paciente com hipertensão do jaleco branco, o hipertensão do avental branco, ele não está no nível normal, da pressão normal, está um pouquinho acima. Então tem um pouco mais de risco, né? Aí vocês podem ver. Tá aí na tela. Na tela, né? Como é que se comporta a pressão no consultório, que a gente verifica, e verificada de modo ideal, de forma ideal, num mapa ou MRPA, que são aparelhos diferentes, mas que levam a gente ter esse diagnóstico. No primeiro caso, na primeira coluna ali, hipertensão verdadeira. O que é hipertensão verdadeira? Aquele paciente que é hipertenso mesmo, tá? Realmente. Então, quando a gente faz a medida no consultório da pressão, esse paciente tem a pressão alterada. E quando a gente faz o mapa, ele também tem a pressão alterada no mapa, que tem as médias diferentes pra gente ver. No consultório é 14/9, o ponto de corte. Na mapa é 135/85, tá? A média da pressão, das 24 horas. Na segunda coluna, normotensão verdadeira, quer dizer, é o paciente que tem a pressão normal realmente, tá? Por que normotensão verdadeira? A gente vai ver qual a diferença. É aquele paciente que a gente vê no consultório, tem a pressão abaixo de 14/9, e quando a gente faz a mapa, isso se confirma. Então a pressão é abaixo de 135/85, que é o ponto de corte para a gente dizer se é hipertenso ou não. O hipertenso do avental branco acontece uma coisa diferente. No consultório a pressão dá 14/9 ou mais que isso, e muitas vezes dá mais do que isso, dá 16/10, 17/10, até mais. E quando a gente faz a mapa, que é um aparelho de medida automática, que ele mede a pressão, armazena
num registro e depois a gente passa para o computador e analisa. A pressão na MAPA ou MRPA dá abaixo de 135/85. Então aquele paciente não é um hipertenso verdadeiro, tá? Ele é um falso hipertenso, tá? Só naquele momento em que eles, poxa, eu vou no médico. Já começa aquelas conversas no consultório, na clínica, de doenças. Ah, meu pai, aquela conversa que tem no consultório, né? Meu pai teve isso e ele morreu. Aí quando a pessoa vai entrar no consultório, ela já chega, poxa, eu tenho a mesma coisa, será que eu vou morrer? Né? Será que eu vou ter essa complicação? Já começa aquele papo desinteressante, né? E a hipertensão mascarada, que é uma síndrome clínica que muitas pessoas desconhecem, que a gente falou brevemente aqui no programa passado, é aquele paciente que a gente mede no consultório, a pressão está normal, está abaixo de 14/9, mas faz a MAPA e acontece o efeito contrário de hipertensão do avental branco. A pressão está realmente alterada, tá? Por que acontece isso? Porque isso acontece muito mais em idosos. Aqueles pacientes que são estressados em casa, no dia a dia, chegam no consultório e se sentem confortáveis ou confortadas. E aí, como se fosse uma terapia, uma meditação, a pressão reduz. Depois que voltam para o seu dia a dia, sai da clínica, a pressão volta a ficar nos níveis habituais. Esses pacientes são realmente hipertensos. É o que a gente chama de hipertensão mascarada. Quando mede na clínica, a pressão é mascarada, parece que não tem. Né? Tem aquela máscara na frente da pressão que não deixa ver a verdadeira face dela. Aí esses pacientes têm que ser tratados. E é o maior desafio para quem faz na prática clínica do hipertenso fazer esse diagnóstico. Porque quando uma pessoa chega num consultório, numa clínica, você verifica a pressão e ela está normal, está resolvido, não é hipertenso. E muitas vezes isso gera um problema para o paciente, porque se não for diagnosticado corretamente, esse paciente vai ter problemas no futuro. Tá? Ok. 99639-8389, você manda sua mensagem de voz. Eu vou pedir para você que mande sua mensagem de voz. Eu não estou conseguindo ler os textos aqui. O WhatsApp aqui, o tablet ainda está descarregado meu aqui, tá? Então você manda para 99639-8389. Então entra aí no NN Play, nosso canal no YouTube, e manda suas perguntas por lá. Ana Paula, muito obrigado pela sua audiência aqui no NN Play. Manda sua pergunta pelo nosso chat, como você quiser aqui, chat ou chat, você é quem escolhe aí, a boca é sua, você chama como você quiser, né? 99639-8389, o assunto é síndrome, aliás, a hipertensão do avental branco, também conhecida como síndrome do jaleco branco. Você tá passando engraçado, né? Você tá passando num hospital, tá passando mesmo, né? De repente você encontra um médico lá, você já começa a achar o negócio ruim, né? Você já começa a passar mal, já fica meio tenso, né? Doutor, uma coisa interessante é que assim, as pessoas que têm isso, elas sempre têm, ou elas têm isso em episódios isolados? Eu, por exemplo, vou falar por mim, já aconteceu isso algumas vezes comigo, já aconteceu. E o que é que eu faço? Eu faço um trabalho mais ou menos de preparação antes de que eu vá a um ambiente hospitalar, seja uma clínica ou um hospital. Eu já vou me preparando, já boto uma música calminha quando eu vou chegando, procuro não ter irritação no trânsito de Arapiraca, o que é muito difícil, né? Porque a cidade toda esburacada dessa, né? E com o trânsito terrível que tem. Quem dirige em Arapiraca, você dirige na Índia, em Nova York, você dirige em qualquer canto, né, gente? Porque, né, não tem quem resolva isso aqui. E buraco na estrada aqui parece que você tá na lua. Né? Então a gente procura, bota uma música lá, bota uma Enya, bota um blues, um instrumental pra você ir no seu ar-condicionado ali, guiando até o local que você vai fazer a consulta, o exame, pra você ficar mais zen, entre aspas. E até aí tá tudo certo. Mas parece que quando você bota os dois pés assim no lugar, se você começar a pensar muito nisso, aí você chega lá com a pressão já chega alterada. Agora, uma pergunta que eu queria fazer em relação a isso é o seguinte, né? Vou mandar, Edmilson Melo, mandar. O que eu queria dizer é o seguinte, deixa eu ver, ele vai copiar as mensagens para mandar para cá. Pronto, mandei.
Andei, Satanás. Tama. Pronto. É o seguinte, eu queria te perguntar uma coisa. Isso sempre acontece ou pode acontecer de forma esporádica? Um dia eu posso ter, um dia eu posso não ter. Entendeu como é que é? Sim. O que acontece? Essas pessoas podem, e eu falo para os meus pacientes que fiquem tranquilos, porque no decorrer das consultas a tendência da pressão é reduzir um pouco quando ela é causada por ansiedade. É natural que quando você faça a primeira consulta tenha aquela expectativa, tenha medo, tenha receio, não tenha confiança no médico, e com o passar do tempo, quando eu falo já para os pacientes que quando tiver na segunda, terceira avaliação, pode ficar tranquilo que a sua pressão já vai reduzir, porque eu vou explicando como é que se processa tudo, vou explicando o resultado dos exames, vou acalmando o paciente, vou passando a responsabilidade do tratamento para o paciente, que não pode colocar nas nossas mãos, né? A gente apenas é orientador de saúde, né? Quem tem que fazer todas as medidas para manter e cultivar a saúde é o nosso paciente, o nosso cliente. E com o tempo isso se verifica, de fato. A pressão ela tende a reduzir. O conceito de hipertensão do avental branco é justamente esse. São picos de pressão esporádicos. Tá? É claro que quando você coloca um aparelho, um mapa, é um exame às vezes um pouco chato, tá? Porque ele fica comprimindo o braço, né? Isso altera um pouco a pressão, porque a gente gera um pouco de estresse, né? E já existem trabalhos que demonstram que da primeira medida do mapa para a segunda avaliação do mapa, do mesmo exame, existe diferença. A pressão, geralmente no segundo exame, ela dá mais baixa, porque você já sabe como é que funciona aquele método, aquele exame, e já fica mais tranquilo, né? E também a gente tem regulações do aparelho, a gente pode colocar, em vez de fazer 4 medidas de hora em hora a cada 15 minutos, a gente pode botar 2 medidas a cada hora para o paciente. Se passar um pouquinho a medida à noite, para ele ter um sono mais tranquilo, né? Mas o conceito da hipertensão do avental branco é que a média da pressão na mapa ela vai dar acima de 135 por 85, tá? Então a média vai dar alterada, e no consultório a pressão está, a média da pressão no mapa ela vai dar abaixo de 135 por 85, vai dar normal, e no consultório ela vai dar alterada, por conta de geração de estresse no consultório. Ao passo que no paciente com hipertensão mascarada é o contrário, a pressão na mapa ela vai dar normal, ela vai dar alterada, e no consultório ela vai dar normal. Então tá explicado. 996398389, miscelaniza aí, Edmilson Silvério. A dona Hilda disse aqui o seguinte, ó. Olha o que a dona Hilda falou pra mim aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Boa tarde, André. Todos os dias, assuntos importantes. E hoje é um deles. Dona Hilda lá do sítio Capim, né? Então, muito obrigado, dona Hilda, mais uma vez pela sua audiência de sempre, tá? Tem um efeito, tem uma palavra que parece a mesma coisa, mas não é, André. E para vocês que estão nos assistindo agora, hipertensão do avental branco é diferente de efeito do avental branco, que é uma nomenclatura, um nome que a gente usa para dar laudo de mapa, tá? Que é quando o paciente chega para fazer o mapa e tá lá a pressão. Isso eu vejo com muita frequência. A pressão vai para 17, 18 até, e depois, enquanto está na clínica, depois que sai, a pressão fica normal. O que é isso? E depois ela se comporta normalmente, e muitas vezes quando o paciente volta para a clínica para tirar o mapa, que é um exame de 24 horas, e coloca num dia e tira só no outro, quando ele vai retirar, às vezes se reproduz, a pressão volta a subir. Então ela tem um pico quando coloca o aparelho, e depois de algum tempo, às vezes meia hora depois a pressão está normal já. Ou 1 hora, e depois ela fica normal quase que o tempo todo, e quando você vai retirar o aparelho ela dá outro pico. Isso é um efeito do avental branco que a gente chama, né? Que pode acontecer tanto no paciente que tem pressão alta ou que não tem pressão alta, é um normotenso.
Tá? Mesmo num paciente que tem a hipertensão do avental branco, tem esse efeito também, que às vezes a pressão sobe muito por puro estresse naquele instante. Tá? Então o que você estava perguntando é, cada vez que você vai para uma clínica, o paciente que tem hipertensão do avental branco, a expectativa é que isso vá se reproduzindo ao longo do tempo. Tá? Cada vez que ela gere passe por um momento de estresse, vai tendo essa porrada arterial, vascular, né? Esse dano arterial por conta dos picos de pressão. Doutor, é provável também, agora tá. Vou falar, pronto. Teve um episódio aí, pronto, a minha cirurgia no ano passado, né? Eu tava pronto para suportar qualquer tipo de dor provocada pelas agulhas que iam me alfinetar durante aquele processo. Todo dia tomava um anticoagulante lá na barriguinha lá, já estava acostumado com isso aí. Essa dor já estava tranquilo. E eu estava me preparando psicologicamente, que eu digo, não, todas as crises que eu tive de diverticulite, elas... O que eu estou aqui fazendo hoje não é nada em relação a essas dores que eu passei com aquelas crises, correto? Diga, então o meu limiar de dor que eu tiver aqui ainda vai ser muito menor do que as crises que eu tive. Beleza. Tava tudo certo. Entrou a menina lá, me deu um pedaço de sabão e disse, olha, tu vai se zelar com esse sabão aqui, vai passar esse sabão aqui no corpo todo, viu? E tá bom. Toma essa batinha aqui, aquela batinha horrível que você fica com o caneco descoberto lá de fora. Exposto. Aí, tudo bem, me deu a batinha lá, eu tava muito tranquilo. Depois o cara me enrolou no lençol lá na Santa Casa enrola no lençol. Desci parecendo uma múmia. Tava tudo certo, cara. Tava tudo tranquilo. Quando eu chego no atendimento pré-cirúrgico, que antecede a sala, o centro cirúrgico, né? Então, várias... Lá na Santa Casa, você conhece, tem várias, como se fosse baias, né? De cirurgia, várias salas. E aí eu tava na cadeira de rodas. Quando eu entrei lá, tinha um carioca, um cara lá falando muita besteira lá. E aí esse cara começou a me incomodar. Esse cara queria fazer uma ligação pra mulher dele lá no Rio de Janeiro, bicho. E lá no centro cirúrgico não pode usar celular. Não, mas eu preciso, não sei o quê e tal. Eu digo, bicho, esse cara... Eu digo, eu vou dar nesse cara aqui. Né? Eu tava tão zen. E de repente, Edmilson Melo, o cara conseguiu o impossível. Uma enfermeira deixou ele falar com a esposa pelo celular pra ver se acalmava o cara. Acalmou o cara e lascou eu. Entendeu? Eu comecei a passar mal. Eu digo, eu vou desmaiar aqui, eu tenho alguma coisa ruim. Então, eu não sei, doutor, eu acho que a minha pressão, ela começou a baixar. Aí a menina olhou pra mim, a menina que fez a minha ficha lá, disse, moço, tá tudo bem? Eu digo, não tá tudo bem não, eu vou cair aqui, Ela disse, o que é que você tem? Eu digo, eu tô ficando tonto. Eu acho que eu tô ficando tonto. Aí ela disse, peraí. Aí pegou uma maca, me deitou na maca, eu digo, pronto, daqui eu só caio pro chão, né? Então, o negócio é ficar com o buchinho aqui pra cima, né? E tá tudo certo. A minha pergunta em relação a esse episódio é o seguinte... Do mesmo jeito que pode haver a hipertensão do avental branco, pode haver também a hipotensão do avental branco. Você pode baixar a pressão abruptamente. E o que é que isso pode provocar? Não tem um nome definido na literatura médica de hipotensão do avental branco, tá? O que acontece, uma coisa bem parecida, que eu tenho uma filha que tem a síncope vasovagal. E acontece, eu vou até passar para você, que você pode passar para os nossos amigos que estão aí, para ver. Interessante que eu salvei isso essa manhã ou ontem à noite, e vai servir bem para ilustrar isso. Vai aparecer na sua tela aqui, quem está acompanhando a gente agora. Síncope vasovagal. Síncope vasovagal. E a gente pode comentar. Depois fazer um programa, né? Dá para fazer um programa a respeito disso. E são aquelas, sabe aquela pessoa que chega num laboratório para colher exame e ela começa a ficar pálida? Se eu ficar pálido, mais pálido que eu sou, eu fico transparente, né? É mesmo, né? Mas a pessoa fica pálida, começa a suar frio, a pressão cai. Isso é uma reação de estresse, mas de forma diferente a hipertensão no avental branco. Em vez dela subir, ela cai. Por quê? Começa a gerar taquicardia, frequência cardíaca sobe, né?
e uma vasodilatação arterial, as artérias elas dilatam e a pressão cai. Tá? Segura na tela aí, Marcão, essa... Isso é o exemplo clássico, bem prático, você vai no laboratório, colher exame e começa a tremer na base. E se brincar, você desmaia lá. E desmaia, isso pode... E tem medidas práticas de se evitar esse desmaio, né? Você pega, faz uma força com os braços assim, né? Bem forte, para aumentar a resistência vascular, pode evitar. Essas pessoas têm que tomar bastante líquido durante o dia, né? Para ficar bem hidratado. Né? Como você estava num pré-operatório, você fica um tempo em jejum. E tava o tempo então todo desidrata. Sim. Desidrata, a pressão já tende a cair. Mesmo qualquer tomando coisa soro, qualquer coisa que acontece, a pressão cai, né? Então pode ter acontecido alguma coisa parecida assim, né? Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo. Na volta, nós vamos falar dessa síncope vasovagal, porque tem uma pergunta aqui do Rogério Gomes. Sim. Que ele diz o seguinte: doutor, todas as vezes que eu tenho algum tipo de notícia, olha, minha pressão sobe para 14/16. Não, 16/14 então. Sobe para 14/16. Depois volta ao normal. O que fazer? Vamos deixar para o intervalo essa pergunta, tá? O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Liga para a Santa Casa e marca suas consultas e exames pelo telefone 4009-6001. Intervalo, eu volto já. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Yuri Candiago, cardiologista. O número não, pai. O tema da entrevista é hipertensão do avental branco, ou síndrome do jaleco. Mandou pra mim? Mandei. Beleza. Síndrome do jaleco branco, tá? Então, Marco Aurélio, tem uma essa segunda aqui, essa aqui, ó. Essa aí, Depois a gente volta na ciclo vasovagal. Isso. Coloca essa imagem aí que eu destaquei agora pra você. É que tem uns
Diagnósticos possíveis na hipertensão arterial, dos fenótipos, isso mesmo. Segura na tela, Isso. que depois a gente vai falar da síncope vasovagal. Aquela, você vai fazer o exame ali no Lacel, né? Aí... Diarreia. Né? Já, um negócio desse já aconteceu. O que é que eu faço para não acontecer comigo? Eu não olho para a seringa de jeito nenhum. É uma técnica. Agora, doutor, eu queria que você me explicasse um negócio interessante. Veja bem, se eu assistir uma funcionária do Lacel funcionando para tirar sangue de uma pessoa, do Edmilson Mello ali, do nosso ogro, eu não sinto nada, até porque é nele, nele que se lasque. ele que se lasca pra lá, entendeu? Não faça isso não. Tem câmera agora, viu? Olha, tem câmera, o homem tá vendo. Respeita a polícia. Então veja, se eu ver alguém, por exemplo, Edmilson Mello mesmo, tirando sangue ali, eu não desmaio não. Mas em você? Mas em mim eu desmaio. Pois é. Seja frouxo, né? Por que acontece isso, meu amigo? Né? Porque você vê alguém, por exemplo, eu consigo socorrer alguém, eu conseguiria socorrer alguém que tá sangrando, que tá sofrendo. Inclusive isso já aconteceu, viu? Isso já aconteceu. Aliás, não aconteceu muito assim não, porque a pessoa não conseguiu socorro não. Uma pessoa, a outra conseguiu. E eu não senti esse impacto. Agora, meu amigo, se acontecer um negócio desse comigo, se eu olhar, acabou, seu homem. Então eu olho para outro canto. Primeiro que eu dou esse braço e olho para cá, né? Não vou nunca olhar para esse braço que eu dei aqui. Doutora Isabela, boa tarde, seja bem-vinda, né? E vice-versa. Se eu der esse braço direito aqui, eu olho pro lado esquerdo. E ela pode tirar os 20 litros ali, se ela quiser. Por que acontece isso? A gente já vai falar. Já vai comentar. A gente vai comentar um pouquinho sobre os fenótipos que está aí na tela. Isso aí. Dos possíveis diagnósticos de pressão. Então veja, o que está aí de porcentagem é na população geral o que a gente encontra nos grandes estudos. Por exemplo, aquele fenótipo, aquele diagnóstico que a gente tem de hipertensão mascarada. Hipertensão mascarada, o que é? Se vocês lembram, a gente falou que é aquele paciente que no consultório ele tem pressão normal e quando faz a MAPA ou MRPA, que são exames, né, de monitorização, no caso MAPA de 24 horas, o MRPA que se faz 5 dias ou 7 dias, né, de monitorização. Você faz a medida em casa, em equipamentos médicos, tá? 7 ou 8% das pessoas da população geral têm hipertensão mascarada. Então, quase 10%. Aqui, poucos têm esse diagnóstico. Tá? Hipertensão do avental branco. Veja que não é desprezível, é 15 a 19%. Quase 20% das pessoas têm hipertensão no avental branco. Aquelas pessoas que são extremamente ansiosas, né, que por qualquer coisa ficam estressadas, mantêm a pressão alterada em situações de estresse, né? Então, e muitos desses pacientes, apesar de ser uma reação emocional, atualmente a gente tem, frente à avaliação cardiovascular, se esse paciente já tem algumas alterações no coração, nos exames que são realizados, a gente está autorizado a usar remédios para pressão alta, mas não nas doses que a gente usaria nos pacientes hipertensos verdadeiros, naqueles pacientes que têm acima de 14/9, por exemplo. A gente usa doses mais baixas, já para prevenir, porque o remédio que você usa para pressão alta, se a gente usar uma dose bem pequenininha, ele não vai ter uma ação tanto para pressão, mas esses remédios têm ação para proteger o seu coração, para proteger as artérias de problemas futuros, tá? Tem vários efeitos que a gente chama de metabólicos, tá? A normotensão verdadeira, que é aquele paciente que tem a pressão normal, então mede no consultório a pressão normal, faz o exame MAPA ou MRPA, a pressão também é normal, chega a 43 a 52% dos pacientes, tá? E a hipertensão sustentada, quer dizer, o hipertenso verdadeiro, é 22 a 34% das pessoas. Então veja, é muita gente com pressão alta no planeta. Isso é no planeta, tá? Dependendo da faixa etária. Se a gente pega as pessoas com 85 anos ou mais, quase 90% delas são hipertensas. Tá? Isso são doenças crônico-degenerativas que aparecem com o passar do tempo. Tá? Por isso que a gente tem que cuidar desde novinho. As placas de gordura,
elas começam a desenvolver já nos bebês, nas crianças, com as chamadas estrias gordurosas. São pequenas deposições de gordura na aorta, que é o vaso mais fácil de se verificar, de se analisar, e que com o tempo eles vão crescendo. E aquilo, se está acontecendo na aorta, está acontecendo em outras artérias do organismo também. Entendi. Tá? Então, essa coisa de a gente comer muita biscoito recheado, que tem muitas gorduras saturadas, né? Muitas gorduras animais, isso é prejudicial ao longo do tempo. Então a gente tem que repensar, né? A gente ficou quase 3 anos na pandemia. Não é gostoso se fazer um prato em casa com vegetais, com legumes, uma coisa mais natureba, como se diz, né? Colocar a mão na massa para fazer. É mais gostoso, a gente junta para ter essa prática, né? É bacana. Então a gente tem que repensar esse corre-corre da gente no dia a dia para ver esses momentos que são extremamente fortalecedores da família e do aprendizado, né? Ok. Isso faz bem pra gente. Daniela Cabral dizendo o seguinte: muito bom o programa hoje com o Dr. Yuri. Muito obrigado, Daniela. Agora sim, bota na tela aí, Marco Aurélio. Síndrome vasovagal. Síncope vasovagal, que é causada por uma resposta reflexa que causa vasodilatação e bradicardia. Doutor, o que é bradicardia? Bradicardia é a frequência cardíaca que ela reduz, ela fica baixa. Às vezes ela fica acelerada e depois reduz, né? Mas no caso aí da síncope vasovagal, a frequência como resposta contraditória, né, ao estresse, ela baixa, tá? Então, o batimento reduz, ocorre uma dilatação das artérias, com tudo isso a pressão cai. E a pessoa pode, em alguns momentos, dependendo do nível de bradicardia e de dilatação das artérias, a pressão cai tanto que ela apaga, desmaia. E esse desmaio é uma proteção? É como se fosse um fusível? Ou não? É um efeito de não é verdadeiramente uma proteção, é um resultado de um problema, na verdade, né? De uma má adaptação a situações de estresse. Isso pode acontecer por medo, né? Por um monte de coisa, né? Exatamente. Existem síncopes, né? Que são os desmaios, por exemplo, que aí são casos patológicos em pacientes que desenvolvem uma alteração quando vão urinar, por exemplo. Tá? Imagine a cena, né? Uma pessoa vai no banheiro, vai fazer xixi e ela acaba fazendo um esforço para micção e desmaia, né? E nesses casos específicos, né, que são síncopes situacionais, em que tem umas situações bem específicas, em que altera os vários mecanismos de controle da pressão, né, que a gente tem as artérias carótidas, né, que tem pequenos mecanismos sensores para regular a pressão arterial de acordo com o fluxo de sangue, com a pressão que está passando por ali, e são moduladores da pressão arterial. E nessas situações síncopes situacionais, a pressão cai e o camarada desmaia. Esse paciente precisa botar marca-passo, por exemplo. É uma das indicações de colocar marca-passo nesse paciente, porque se cada vez que ele for fazer xixi, ele vai ter um desmaio. Agora então, aí, não é? Tem um áudio da Daniela. Vamos ouvir a Daniela então. Boa tarde. Olha, quando a pessoa está com o sistema nervoso, é o quê? É doença ou é alguma coisa? 7-8% das pessoas da população está atacado e a pessoa fica aquele calor, aquela quentura e aquela ansiedade demais. Me diz aí. Bem, junto das doenças físicas, a gente tem as doenças emocionais, né? Que o nome já diz, é uma doença. E as doenças precisam ser tratadas. Se existem remédios para modular o nosso psiquismo, a nossa descarga de substâncias, né? A gente tem serotonina, a gente tem vários hormônios, várias substâncias que são produzidas e agem no cérebro, né? A gente tem remédios que modulam isso, aumentam ou diminuem a secreção dessas substâncias. Então, além das medidas conservadoras que a gente chama, né? De mudança de estilo de vida, tem os remédios. Por exemplo, se você é estressado com alguma coisa, você pode praticar meditação, pode ter o hábito de leitura, pode fazer uma caminhada para espairecer, né?
não fazer as coisas numa velocidade tão rápida como faria se você se estressa para ir no trânsito para a escola, para o trabalho, porque pega o trânsito. Então, como resolver isso? Pensa. Você sai antes para não pegar o trânsito, então para ter o caminho mais livre. Né? Tem mais um? Para que se submeter a um estresse desnecessário se você pode resolver isso com facilidade, né? Exatamente. Vamos lá, tem mais um áudio aí, vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Aqui é Vanderleia de Canabrava. Eu participei de um outro momento com o senhor e basicamente eu me classifico dentro dessa questão aí da pressão do avental branco. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que ocorre? No meu caso, por exemplo, eu tomo enalapril de 20 miligramas, mas geralmente final de semana o pessoal, vamos tomar uma cervejinha. O que ocorre? Essa cerveja, ela contribui para piorar a situação? Basicamente assim, me explica. Acontece duas coisas aí. Primeiro que o álcool é diurético e se a medicação é eliminada pelo rim, é eliminada muito mais com a ingestão do álcool. Se você toma bebida alcoólica, então você vai urinar mais remédio do que normalmente faz, né? Então, já diminui o efeito da medicação. E outra, junto com a bebida alcoólica tem o aperitivo, que é rico em sal, óbvio, né? O churrasco, um petisco, isso, o aumento de sal na corrente sanguínea, né? Faz com que a pressão suba. Então, juntando a fome com a vontade de comer, né? Você toma bebida alcoólica e come petiscos, você está eliminando mais remédio, que seria para proteger contra a pressão, e está ingerindo mais sal, fazendo a pressão subir. Então isso pode ser, quanto mais intenso isso, quanto mais bebida alcoólica você tomar e mais comidas salgadas ingerir, mais vai subir sua pressão. Perfeito. E aí, né, Vanderleia, a questão da cervejinha não é a cervejinha, são os aperitivos que a gente come quando tá tomando cervejinha, que geralmente não são doces. Na verdade, é a carnezinha assada, é o caldinho de feijão, né? O caldinho lá, né? O torresmo, o amendoinzinho. Nada disso é doce. Então, a carga que a gente está consumindo ali de sal, de sódio, né? É grande para quem é hipertenso. Para ter a vida doce, não pode ter muito sal. Pois é, entendeu? E a cerveja também tem aquela que não tem açúcar, que eu não vou dizer aqui qual é, né? Pra você não ficar viciado aí na Heineken. Deixa eu falar. Não vai dizer? Não falei não. Já que eu falei, é o seguinte. Doutor, todas as cervejas, as pessoas pensam que a cerveja, por ser um negócio amargo, elas nem têm açúcar, nem tem sódio. O que é um erro. Igual refrigerante, por ser doce, ninguém pensa que tem uma quantidade cavalar de sal. Né? No caso da cerveja, ela tem o lúpulo tem a cevada, tem os seus, né? Tudo mais. E tudo. Tem algumas que são feitas de milho e tal. Mas tem uma verdinha aí que está no mercado que não tem açúcar. E alguns diabéticos fazem uso, ou diabéticos ou pré-diabéticos, fazem uso dela. Por quê? Porque as outras, ao serem ingeridas, elas se convertem em açúcar também. Exato. Eu teria que ver a composição. Mas esses grãos, né? Cevada, centeio, lúpulo, eles são, na verdade, carboidratos. O que são carboidratos? São cadeias longas de glicose. Só que elas são todas conectadas, interconectadas. Quando são absorvidas, ingeridas no intestino, elas são quebradas, essas cadeias longas, em pequenas frações de glicose. Então você absorve e a glicose é o que vai aumentar a sua glicemia, né? E que acumulando são sinais de diabetes, né? Muito bem. Eu conversei com o doutor Yuri Candiago, acabou, Edmilson Melo, tá? O Luciano tá dizendo o seguinte: informações muito excelentes. Minha esposa é hipertensa. Doutor Yuri atende aqui na clínica, na CMI, em Arapiraca, consultórios médicos integrados, telefone 3522-3388, fica ali na Rua Fernandes Lima 345, em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, em Arapiraca. Em Palmeira atende na CEMEP, tá? 3421-2826, toda sexta-feira, lá em Palmeira dos Índios, na CEMEP. Um grande abraço aqui a doutora Zuleide e ao doutor Dênio Calisto, lá de Palmeira dos Índios.
Ele, clínico geral e Ele é clínico geral e cirurgião. Geral e cirurgião geral. Isso, e ela é ginecologista obstetra. Doutora Zuleide, um grande abraço, saudade de vocês. 3421-2826 em Palmeira, em Arapiraca 3522-3388. O telefone do Dr. Yuri tá aí na tela, 99838-8887. O WhatsApp do homem ele dá aqui ao vivo, 99838, doutora Isabela, cuidado, 99838-8887, tá certo? É o WhatsApp do Dr. Yuri. Você pode mandar suas perguntas, Dr. Yuri, olha, eu comi isso, eu tô com medo de comer aquilo, eu tenho medo do jaleco branco, do jaleco preto. Então, fala com ele aí por esse telefone. Meu querido, muito obrigado pela concessão da entrevista. Eu te aguardo daqui a alguns dias pra gente falar sobre essa síncope. Vaso vagal. Vaso vagal. Você tá tudo bem, daqui a pouco você apaga. Desmaiou. Você não sabe por que foi. Ou você tá fazendo eu tava fazendo uma caminhada no bosque uma vez com minha esposa. E aí eu tava andando com ela e de repente eu digo, eu tô cotó. Eu passei a não perceber que eu tinha as minhas pernas ali. E aí comecei a achar aquele negócio estranho, aquela sensação de que eu estava iminentemente desmaiando, né? Um detalhe, viu, gente? Se você for fazer caminhada, não faça com fome, não. Exato. Tá? Não faça com... Não, eu vou sem comer nada. Não faça isso. Não faça isso. Coma pelo menos uma bananola, né, doutor? Pelo tem que ter um combustível para queimar. Para né? queimar. Então não vá fazer caminhada com fome, não, que você se lasca. Viu? Doutor, muito obrigado pela concessão da entrevista. Excelente mesmo, foi bacana. Tá? E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Obrigado. Olha, o Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa. 4009-6001. Edmilson Melo, obrigado pela técnica. Marco Aurélio, obrigado pelos caracteres e pelas imagens. E olha, doutor Vinícius Menezes, reumatologista, vai estar atendendo em Arapiraca dia 1º, 2º e 3º de junho, 1, 2 e 3 de junho, na semana que vem aqui, tá certo? Telefone para você marcar que ele é reumatologista, é 999336942, 999336942. Inclusive na terça-feira, doutor Vinícius Menezes estará concedendo uma entrevista com a gente aqui falando sobre fibromialgia, uma doença muito importante, tratada aí pelos reumatologistas, que muita gente tem e às vezes nem sabe que tem. Fibromialgia. Excelente tarde para você. Vem aí o gostosinho de Palmeira dos Índios com aquela voz, aquela turbina que só ele tem aqui para alegrar todas as nossas tardes de segunda a sexta-feira. Fiquem com Deus, se ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau.